Olá a todos, mais uma noite, mais uma quinta-feira aqui com todos. Sejam muito bem-vindos. Aqui do nosso lado aqui, o Emerson Pinho, um grande amigo meu, diretor aqui da Microsoft. Seja muito bem-vindo, Emerson. Obrigado, Alex, e todo o time da IT Recruiter. Olha, para vocês que estão aqui pela primeira vez, toda quinta-feira, nós, aqui no IT Chat, nós entrevistamos CEOs, diretores, heads, especialistas em tecnologia, onde traz para a gente alguns insights, né, sobre tecnologia no Brasil, em Portugal, na Europa e no mundo. E dessa vez nós trouxemos uma pessoa que veio das Américas, né, para trazer um pouquinho de conhecimento para todos nós. Ó, sejam muito bem-vindos a todos que estão entrando agora, tá? Mas uma quinta-feira temos o prazer de compartilhar com todos vocês aqui valiosas experiências aqui para nossa comunidade. Agradecemos a presença de todos mais uma vez, vocês que estão entrando aqui, tá? Bem, sem muitas delongas, tá? Vamos trazer um tema hoje que é super interessante. Vamos falar sobre revolução nas vendas, a IA, Copilot e o futuro do trabalho. Então, nessa live, vamos explorar um pouquinho sobre inteligência artificial, como é que pode ser aplicada a transformação, a inteligência artificial para vendas, né? Como é que a gente pode aplicar isso? E sempre com destaque no uso do Copilot, né? Para vendas, no caso, for sales. E também o impacto da IA para o futuro, né? Vamos também saber se a gente está na Matrix ou não, né? Se a Skynet existe ou não. Então, hoje, nada melhor do que alguém que trabalha na Microsoft para dizer se estamos dentro da Matrix, né? E se a Skynet existe. Então, mais uma vez, Emerson, seja bem-vindo, tá? Eu vou fazer uma pequena apresentação do Emerson, mas depois, Emerson, você continua a apresentação, tá? Me corrija se estiver errado ou completa a Tranquilo. minha apresentação, tá? Olha, para você que não conhece o Emerson Pinho, eu acompanho ele já tem um tempo, né? Tive a oportunidade de trocar alguns assuntos com ele, alguns bate-papo. A gente combinou de se encontrar no Web Summit, mas calhou da gente não se encontrar por questão de agendas, entre outros. Mas ele conheceu lá a Rosane. Inclusive, Rosane, um beijo aí. Rosane está no Brasil, tá? Vai passar um tempo lá no Brasil, depois volta para cá, Portugal. Já tô com saudade, vem para cá. Mal chegou no Brasil, mas volta logo aí, tá, Rosane? Rosane é a nossa CEO, tá? Então, falar aqui do Emerson. O Emerson ele é diretor sênior na Microsoft. Ele lidera estratégia de vendas com IA no setor financeiro, sempre promovendo um relacionamento estratégico, implementando o Copilot for Sales. Também ele atua como conselheiro, ajudando empresas a explorar avanços digitais e práticas responsáveis em IA. Além disso, ele é podcaster, ele é criador de conteúdo, ele é mentor, tá? Ele é LinkedIn Creator, entre outras qualidades. Então, seja muito bem-vindo, Emerson, à nossa comunidade. Por favor, fale um Obrigado. pouquinho aqui para a comunidade do seu know-how. Obrigado, Alex. Boa noite a todos. Não, cansei só de ouvir você contar as coisas que eu faço. Calma lá também. Muitas delas profissionalmente, outras, assim, enfim, como hobby ou começando, né? E eu acho que o importante é a gente não apenas ganhar o conhecimento, mas como compartilhar o conhecimento, que é o que, numa área como inteligência artificial, isso é imperativo. Né? Então, eu tento retribuir um pouco da sorte que eu tive em, como eu sempre digo, estar no lugar certo, na hora certa. Né? Mas, repetindo, então, eu, Emerson Pinha, então, quem quiser ir no LinkedIn me buscar, Emerson R. Pinha, eu acho que está aí no link do evento, mas eu sou diretor de vendas para aplicações de negócio na Microsoft, cobrindo Américas e serviços financeiros, bancos, corretoras, seguradoras, enfim, toda essa área, essa gama de serviços financeiros, mas com foco específico em aplicações de negócio, todas elas empoderadas com inteligência artificial. Então, toda a gestão de relacionamento de clientes, que a gente chama de CRM, é uma das aplicações de negócio que estão no meu guarda-chuva. RP, low code, no code, que se fala muito, e hoje na Microsoft é o Power Platform, seja para construção de aplicações de negócio, para automação e, não menos, os copilots. Né? Então, eu digo que eu estava no lugar certo, na hora certa, porque há 1 ano e pouco atrás, nós somos incumbidos aí de estar no time de liderança dessa oferta, né? Que
para a gente foi extremamente disruptivo. O mesmo impacto que nós tivemos, que vocês tiveram, nós também tivemos com essas soluções, como o GPT, etc., e, por consequência, o Copilot. E isso acabou entrando no nosso portfólio, né? Então, a gente teve que correr contra o tempo, porque a velocidade de expansão e de adoção e de interesse dessa solução é como nenhuma outra em toda a minha carreira, e olha que eu tenho barbas brancas, né? Então já pude viver isso de outra forma, enfim, continuamos aí sempre um passinho mínimo atrás, e sendo surpreendido, mesmo dentro da companhia, com as evoluções que isso tem acontecendo. Eu cubro desde bancos nos Estados Unidos a bancos no Brasil. Hoje eu estava conversando com um banco do Peru exatamente sobre isso, e olha que a instituição financeira é super conservadora, né, no uso de cloud, etc., mas isso está sendo quebrado no dia a dia, e está muito legal o momento. Olha, só para vocês que estão chegando agora, perceber o quanto essa live vai ser super interessante, muita coisa para explorar. Olha, eu queria que o nosso moderador colocasse alguns comentários, olha, muita gente aí dando boa noite, o Carlos Roberto, o Alexandre Caramacho, o Alexandre Caramacho, eu sigo ele, tá? Ele é uma das referências em IA, tá? Então, o Alexandre, olha, ele lidera a AI Brasil, que é um ecossistema gigantesco, né, um dos 3 líderes, mas que eu faço parte como advisory, né, como conselheiro, e enfim, o cara já vou falar aqui para o nosso a bandeira de AI. O nosso community manager aí, ó, já entrei em contato com o Alexandre, já vou mandar uma mensagem dele também, convidando ele para o nosso IT chat, tá? Importantíssimo, Perfeito. Ele tá cá, viu? Importantíssimo. Perfeito. Quem mais aí tá dando boa noite aí pra gente? A Rosane, o Trinity, olha, o Trinity já tivemos aqui com nossa live com o Trinity, tá? Esse nome eu gravei porque eu lembro que tinha uma universidade na Irlanda chamada Trinity College, aí eu gravei o nome do Trinity. Temos também aí, quem mais falou? Tem a Isa, tem quem mais aí? O Fernando. Sejam muito bem-vindos a todos, né? Nossa live aí é sempre. Ó, olha o Alexandre lá, você é fundador, pô, conselheiro. Muito bom, muito bom. Muito bom. As palavras-chave lá do Alexandre, generate, né? Com aquela barra de progresso. Espetacular, espetacular. Dá uma ideia mesmo de progress, é algo né, disruptivo, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar a nossa live. Olha, antes de mais nada, eu quero parafrasear a Rosane, tá? Então vou usar das palavras dela. Sempre quando começa o nosso chat, ela sempre pergunta, sempre fala, né? Vamos começar do começo, tá? Então, Emerson, o que é Copilot, tá? Ou copiloto, né? E como o Copilot e a IA estão impactando o futuro do trabalho? Muito boa pergunta. Vamos começar do começo. Acho que esse é um bom princípio, né? Eu acho que a maioria das pessoas aqui sabem o que é inteligência artificial generativa, né? Então, acredito eu que a GenAI pôs a inteligência artificial no mapa de todo mundo. Inteligência artificial existe desde os anos 40, 50, mas nós conhecemos mais do mundo técnico, né, para machine learning, para análise preditiva, para automação, mas fomos surpreendidos, né, há 2 anos com a questão da OpenAI, do ChatGPT e a questão da Microsoft no último ano e meio com o Copilot. E isso democratiza o seu uso, né? Então, o Copilot ele é uma solução de IA generativa, mas que ele apenas não gera conteúdo. O ChatGPT, a grande função dele é gerar brilhantemente conteúdo, né? No caso do Copilot, ele também gera conteúdo, obviamente, mas ele não faz isso apenas. Ele também pode automatizar tarefas. Por exemplo, né, sou um vendedor, estou no meu Teams, tendo um call, uma chamada, e nesse momento eu finalizo a minha chamada, aperto um botão, se eu gravei a chamada, chamado transcrição, ele me automaticamente transcreve para mim, para quem eu estava conversando, um time inteiro, muitas vezes, de vendas, tudo aquilo que foi dito, os highlights, ou seja, os principais pontos da conversa, e eu posso, inclusive, pedir alguns insights sobre isso. E eu posso, num toque de um botão, atualizar o meu CRM com aquela informação. Exemplo, estou falando com um grande banco do Brasil, certo?
não importa qual. E nesse banco específico, eu termino a reunião e atualizo todos os comentários de vendas, todos os comentários da reunião sobre vendas, né, sobre próximos passos, ou enviar uma proposta, quais são os pontos de atenção. Eu imediatamente, com um toque de um botão, do meu CRM, sendo ele o Dynamics da Microsoft, ou seja, ele, por exemplo, o Salesforce, da Salesforce, né? Então, isso é um processo de automação, não somente um processo de geração de conteúdo. Ele gera conteúdo para eu enviar automaticamente um e-mail, enfim, ele gera muito conteúdo útil para você. Porém, além disso, além de automatizar a tarefa e gerar conteúdo, ele também fornece uma série de recomendações inteligentes, né? Então, ele pode funcionar como uma guia de vendas. Eu sou um vendedor e pela manhã eu pergunto: quais serão os clientes que eu deveria entrar em contato hoje? Porque isso vai me potencializar minhas vendas. Quais são os insights de propensão de vendas que eu posso ter? E tudo isso orientado em dado, né? Então, no caso da Microsoft, ela tem um modelo de dados por trás único para todas as soluções, que a gente chama de Dataverse, e isso municia toda a inteligência, né? Então, na verdade, o Copilot é uma solução que é integrada no dia a dia dos profissionais, responde perguntas, gera documentos, ajuda na elaboração, automatiza seus processos, né? E te dá insights. Isso conectado com as aplicações Microsoft, mas também conectado com diferentes sistemas distintos, dando uma experiência fluida. Isso é muito importante, porque ao invés do usuário, ele está no Teams, foi o exemplo que eu dei, ele poderia estar no Outlook, ter que sair e ir para uma tela de CRM, ir para uma tela de um outro sistema, ele resolve tudo dali, ele já consegue resolver tudo dali, ou seja, é como ter um assistente pessoal que entende o teu negócio e te ajuda. Copilot, como o nome já diz, é copiloto, ele não vai fazer por você, mas ele vai fazer para você. Olha, percebo quanta de oportunidades, né, de conhecimento aqui a gente está a absorver aqui com o Emerson. Eu estava a pensar, um piloto de avião, né? Um piloto de avião, ele pilota e ele precisa de um copiloto ao lado dele. Isso é fato. Né? Não só piloto de avião, mas também o pessoal quando faz aqueles rally no Saara, tem um copiloto que utiliza lá o GPS para poder auxiliar, né? Verdade. E eu começo a pensar, a gente que vem da parte de tecnologia antes de vir a IA, né? Que a IA é recente, quer dizer, IA não é recente, GPT sim que é recente, mas a IA existe há muitos anos. A Gen AI é recente. Exatamente, isso. Né? Então, enquanto um copiloto para desenvolvimento traz assim de produtividade, né, e otimização de processo. Então, uma pergunta interessante aqui do nosso Engage Manager, o Vitor, se puder colocar aqui, não sei se é ignorância minha ou pelo fato que entrei no mercado de tecnologia só há 2 anos, mas foi o chat GPT mesmo que globalizou, democratizou o termo IA, antes dele não ouvia muito esse termo? Perfeitamente, concordo perfeitamente, foi a partir dali que todo mundo... Eu tenho amigos que dizem, eu vou usar minha IA. Eu tenho uma amiga que comentou esses dias, a minha IA, ela pôs até quase um apelido na solução. E isso veio da utilização do chat GPT, indiscutivelmente. Para nós que somos de tecnologia, a gente usa IA há muitos anos. Eu desenvolvi a IA, por exemplo, em 2016. Né? Mas foi a palavra certa, democratizou e globalizou. Ou seja, pessoas que não são de tecnologia passaram a utilizar a IA. Então, hoje, por exemplo, você usa um excelente prompt engineer, por exemplo, você consegue criar basicamente quase tudo que você precisa no seu dia a dia. Tipo, revisão de um texto, criação de um e-mail, ou responder algo, ou analisar. Sim. Você pega um livro de, sei lá, 300 páginas e aí faz a leitura daquele livro e te traz um resumo. Então, qualquer profissional, dependente da área, se é de TI ou não, por isso que realmente globalizou, democratizou, né? E o Copilot, que é o copiloto, tem sido um pioneiro também, digamos assim, um timoneiro, né? Timoneiro, vou dizer o timoneiro que é o volante de um barco, ele seria o timoneiro porque nós somos o piloto, né? Ele é o copiloto. Né? Então, eu acho que realmente o Copilot tem realmente tudo para trazer essa produtividade e otimização. Tem uma pergunta no comentário do Ian, poder colocar aí.
Gosto muito desse assunto de IA. Gosto muito desse assunto de IA também e utilizo-as muito. Gostaria de saber, entendo hoje que há diversas IA no mercado. Como o Copilot se diferencia de outras em uma forma mais prática? Perfeito. Lembra no início da explicação que eu dei sobre o Copilot que ele não se limita a gerar conteúdo. Então, hoje, grande parte das soluções de Generative AI, elas geram conteúdo, certo? E aí, por exemplo, no ChatGPT, você pode compartilhar um conteúdo, ou você copia e cola e utiliza esse conteúdo. Quando a gente fala isso vale para o Claude, isso vale para o Gemini do Google, etc. Quando falamos do Copilot, além de ele executar isso, ele executa isso tendo lá atrás todo a base, o LLM, que é o Large Language Model, modelo de linguagem gigantesco da OpenAI, né? Quando o Copilot utiliza isso, ele não somente gera, mas ele conecta com todas as suas aplicações de negócio. Você não precisa fazer aquele passo, copia, colo, guarda essa informação e vou reelaborar. Não, com cliques, é uma transcrição, eu já clico, ela já me gera um e-mail, envio o e-mail para o cliente dizendo, olha, aqui está o resumo da nossa reunião e dos próximos passos. 2 cliques, 5 segundos. Né? Eu estou num documento, num PowerPoint, ele pode te sugerir. Essa é a grande diferença, ele está embebido dentro de cada solução que a Microsoft tem e cada vez mais integrado a diversas soluções de mercado. Então, ao invés de ele jogar sozinho, né, como é a questão do ChatGPT, ele acaba estando automaticamente já dentro de uma série de aplicações de negócio. É claro que outras GenAI, você pode utilizar o que a gente chama de API, que são os Web Services, e conectar com outras aplicações de negócio, mas aí vai requerer todo aquele trabalho técnico que eu disse. Do ponto de vista de usuário, se você tem um Teams, Outlook, Microsoft tem um share enorme, né? A utilização do Copilot era um diferencial por isso, porque ela está embebida em todas as aplicações de negócio. Isso é interessante, porque ao invés de você ter diversas ferramentas e aplicações, você tem um ecossistema integrado, completo, para desenvolver o seu trabalho. Eu acho espetacular para quem trabalha com gestão de projetos, por exemplo, de TI. Se você utilizar software, ferramentas diferentes, você tendo tudo integrado. Isso. E além dessa integração, ainda tem um copiloto que te auxilia. Cara, isso é espetacular. Em números de produtividade, você consegue extrair, por exemplo, mensurar resultados, digamos, de um ROI EBITDA, de retorno. É espetacular. Agora, diante disso que você me falou, eu vou tentar fazer uma pergunta, não vou dizer tão técnica, mas uma pergunta que seja estratégica. Quais são os setores que você acredita que serão mais transformados pela IA e Copilot? Porque a gente sempre fala muito de a área de tecnologia, as empresas de indústria de software, mas quais são os setores realmente que a gente vê que existe uma tendência muito forte nos próximos meses? Vou falar anos, porque nem as dá para coisas são dizer tão ano rápidas, mais. né? Exatamente. Uhum. Bom, boa, excelente pergunta. Eu diria que existem soluções, né, ou existem aplicações para o Copilot, para IA generativa em geral, que são cross-industry, né, que cruzam aí todas as indústrias, não importa se é educação, varejo, saúde, serviços financeiros, manufatura, etc., que tem a ver com o que você comentou logo no início, Alex, que é a questão de melhoria de performance, de produtividade, né, em como eu retirar 70%, que é o que acontece com a agenda da Microsoft, do meu trabalho burocrático de vendas, no meu caso, eu retiro ele, né? Então, eu acabo não tendo mais esse encargo, né? Para mim, me libera tempo para eu poder atuar. Isso vale para qualquer indústria. Mas, olhando os segmentos específicos, eu tenho certeza que educação é algo que já está tomando aí uma grande... já está desfrutando de um grande benefício, né, com a IA, sobretudo para personalizar o conteúdo, personalizar o aprendizado para diferentes perfis de clientes, né, e muitas vezes liberar o professor para justamente focar na passagem do conhecimento e não somente
nas atividades burocráticas que ele tem, né? Então, automatizando uma série de atividades burocráticas do ponto de vista dos alunos, mas também personalizando o aprendizado desses alunos. Na questão do varejo, personalização de experiência de compra, a gente já tinha isso com insights preditivos no passado, né? Análise preditiva. Então, se eu entro no meu Facebook, no meu Instagram, recebo ofertas em base a isso, mas eu consigo hoje ser muito mais específico. Eu posso ter não somente o copiloto, né, que é para um usuário, mas eu posso ter um agente que no momento que o Emerson entra no UOL, ele pode popar para mim e dizer: olá, Emerson, tudo bem? Eu vi que você está pesquisando uma viagem para Fernando de Noronha. Sabe que eu tenho ofertas assim, 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 assim? Não sei, né? Ele consegue executar dessa forma com muito mais precisão, de uma maneira muito mais humana. Eu acho que também todos os serviços profissionais, em geral, advocacia, consultorias, call centers serão e já estão sendo extremamente impactados. Eu tenho uma irmã advogada em que, poxa, o tempo que ela demorava antes para fazer uma procuração, para redigir um documento, e a assertividade que ela tinha que estudar, né, para buscar atrás e entender aquilo que ela deveria recorrer, isso foi encurtado demais. Então, hoje ela se dedica na estratégia da defesa do cliente, ao invés de olhar qual que é a jurisprudência, qual que é o termo correto, de repente, para um alvará de soltura e assim vai, né? Call center, porque você tem cada vez mais automatizado o atendimento ao cliente, cada vez mais humanizado com os chatbots, né? Mas isso agora de uma maneira muito mais completa, cruzando todo o contexto do cliente, ou seja, conectando com o CRM, por isso que o Copilot está dentro das aplicações de negócio da Microsoft. Então, indo no CRM, buscando informação e entregando automaticamente essa informação, seja para o usuário final, né, para o cliente, ou até para o agente de call center, para que ele seja guiado e possa responder da maneira mais eficiente possível. Mas imaginem também isso em saúde, né? Eu tenho um grande amigo, o grande amigo Bruno Pinho aqui, que está em contato aí com os principais players de saúde e me conta histórias incríveis de como a inteligência artificial generativa, como o Copilot, tem ajudado médicos, pesquisadores, hospitais nas suas rotinas, né? E, puxando sardinha para o meu lado, os serviços financeiros, né? Como os bancos estão, de fato, automatizando toda a jornada do cliente, desde o que a gente chama de onboarding, a depois relacionamento e ofertas, e como tendo o Copilot e os Copilot Agents, que a gente pode falar já, otimizando essas operações e reduzindo riscos. Isso é espetacular. A gente aqui no nosso grupo, no TRTech, que é a Nivus e a IT Recruiter, nós temos um agente, né, de IA que auxilia as recrutadoras. Então, na verdade, temos algumas IAs que faz triagem, que busca currículo no mundo todo, diversas plataformas, e temos uma nova agora que estamos a desenvolver, que é um assistente que ela conversa com a recrutadora e faz análise de um currículo, traz os pontos-chave daquele currículo, ou seja, já ganha velocidade na análise do currículo. Em vez da recrutadora ela parar para ler o currículo, aí já traz um breve resumo. Eu tive uma experiência particular nisso, precisava ler tipo 30 artigos, né, no mestrado que eu faço, e aí a IA me ajudou trazendo um resumo daqueles artigos, então consegui ter um resumo de 30 artigos. Então fiz uma leitura, claro, leitura demorada, mas eu consegui sintetizar em, digamos, um dia e meio, algo que eu levaria 2, 3 semanas. Né? Então, 2 dias eu consegui ler, sintetizar tudo aquilo. Então a IA realmente ela vem para nos ajudar. Então, diante disso, eu queria fazer uma pergunta, depois na sequência tem algumas perguntas aqui no chat, tem aqui da Isa, tem o Júlio, mas já coloca aqui a pergunta. Diante disso que eu falei, eu quero fazer uma pergunta que se transforma em 4, tá? A primeira é o seguinte: como você vê o futuro das profissões com IA, que a IA a gente pode utilizar para qualquer profissão, para qualquer área, para ajudar o nosso trabalho, tá? Essa é a primeira pergunta. Continuando essa pergunta, e você concorda, dentro dessa pergunta, que a IA vai roubar nossos trabalhos? Pronto, dá uma pausa aí. Então, tá bom. O futuro da profissão da IA, o que é que você vê? E se vai roubar o nosso trabalho? É uma pergunta só. E ainda complementando. E você já responde essa primeira, mas primeiro a segunda. Fala a verdade pra gente, Emerson. A gente vive na Matrix? A Skynet existe mesmo? A gente está dentro de uma Matrix? Você que trabalha na Microsoft, conte pra gente. Eu sempre tive curiosidade de saber. Já te perguntei, você não me falou, mas ao vivo aqui também você fala. Fale pra gente. Vamos lá.
Beleza. Só para quebrar o gelo, tá? Só para quebrar o gelo. Tá bom. Parte 1 é mais fácil de responder. A parte 2, eu acho que um bom vinho português, onde você está aí, ajudar eu a desenrolar. Mas a parte 1, vamos voltar no tempo, tá? Há 1 ano e meio, 2 anos atrás, e muito tempo anterior, quando eu fiz faculdade em 88, eu comecei a fazer, né, a primeira faculdade, então, a gente já naquela época ouvia falar de robotização, né, que os robôs tomariam uma série de profissões. 88, tá? 36 anos atrás, correto? Muito bem. Isso não aconteceu exatamente. A automação, sim, ela substituiu uma série de profissões, mas nem por isso o volume de desemprego aumentou, pelo contrário, né? Se você vê historicamente de lá para cá, o volume de desemprego, as taxas de desemprego têm caído no mundo inteiro. Então, esse não é o fato. Mas, há 2 anos atrás, com a introdução do ChatGPT, Gemini e o Google, o que se falava era isso, e eu confesso que eu, de alguma maneira, tanto que até hoje no meu LinkedIn, eu sempre coloco isso, IA com ética e responsabilidade, porque é algo que me preocupava muito mais, mas ainda me preocupa, né? Como que as revoluções sempre aconteceram, né? Revolução industrial, revolução tecnológica, e o ser humano sempre se adaptou a isso. A única diferença agora é a velocidade. É brutal. E, indiscutivelmente, não vai dar tempo de preparar tanta gente assim, né? Para poder acompanhar essa onda, se adaptar e aí sim preencher essas novas possibilidades de trabalho que aparecem no dia a dia. É um fato. Porém, elas vão aparecer. Há 1 ano e meio atrás, eu realmente estava preocupado com algumas funções, como call center, que acabamos de comentar, como vendedores, eu sou no fim do dia, né? E eu percebi que, ao longo desse 1 ano e meio, com o Copilot, o feedback que eu recebo dos meus clientes sobre quais são os seus goals, quais são os seus objetivos, e quando eu falo clientes, são clientes de banco e C-levels, ok? E eles dizem, olha, dizia 1 ano e meio atrás, né? Olha, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de otimização. Quando a gente fala otimização, né? Então, você tem uma equipe de 700 representantes de vendas para seguro, por exemplo. Talvez eu não precise dos 700, talvez 400, porque eu vou reduzir o trabalho operacional e isso vai me dar fôlego. Existem empresas que talvez ainda pensem nessa direção, porque talvez o objetivo delas é a redução de custos. Se você olhar o balanço, onde ela está mais ferrada é na parte de custo. Porém, o que eu tenho cada vez mais escutado, ainda bem, é que, poxa, com essa liberação de tarefas operacionais, no caso da Microsoft, repito, 70%, eu consigo, de repente, forçar um pouco mais a barra para que meu vendedor venda mais. Entendeu a oportunidade? Ou seja, eu não preciso demitir. Se eu tenho 40% a mais de produtividade, eu não preciso demitir esse cara. Eu posso, gradativamente, nos próximos 3 anos, subir a meta dele para que ele cresça mais, venda mais. Porque a IA, no fundo, ela está não somente liberando o trabalho operacional, mas está criando novos modelos de negócio e oportunidades que vão demandar mais gente, né, que vão demandar também maior no esforço de vendas. Então, eu hoje, respondendo agora diretamente à pergunta, eu acredito no equilíbrio entre a tecnologia e a criatividade humana. Eu acho que a gente vai conviver com os dois, sim, como toda revolução, a gente deve ter um período aí um pouco estressante para algumas profissões, mas no fim do dia tudo vai se adaptar. Óbvio, países como o Brasil precisavam desde sempre, mas mais que nunca pensaram no seu preparo, na educação, na infraestrutura, geração de energia para poder, de fato, entrar, como o Kramaski diz, na primeira divisão, né, na elite da IA. Como capacidade humana, o brasileiro é muito criativo, é muito, né? O latino, em geral, é muito criativo. Né? Então, aí, olhando também para a Península Ibérica, a mesma situação. Agora, o que a gente precisa, de fato, é crescer em termos de infraestrutura, seja de educação, ou seja, infraestrutura física também. Né? Então, esse medo inicial das demissões já está sendo substituído por essa percepção diferente. E, claro, para quem já é mais preparado, gerando uma demanda enorme por ciência de dados, por engenharia de prompt, que são profissões novas aí que se desenham. E a segunda pergunta não vai responder, né? A segunda é que eu não vou responder. Eu acho que não. É só um achismo. Eu acho que não vivemos ainda no Matrix e numa Skynet. Estamos caminhando para isso? Talvez.
Quando eu ouço dizer que tem companhias que estão escaneando a íris para construir uma base de dados de íris, que isso vai ser benéfico para todo mundo, isso me dá arrepios. Talvez eu esteja sendo extremamente ignorante, mas isso me dá arrepios, né? E isso vai mais ao encontro, e não é a Microsoft, isso vai mais ao encontro do que você disse. Agora, todos nós temos rastros digitais. Se cada um de vocês entrarem no ChatGPT e perguntar sobre vocês, ele não vai achar no início, mas depois você dá algumas referências, bum, todos nós, sendo no Brasil desde 1995, quando a UOL e a AOL venderam os disquinhos nas bancas de jornais da internet, né, aquela conexão de escada, todos nós deixamos rastros digitais. Estamos em algum modelo de base de dados. Isso é o Matrix? Pode ser. Concordo. Isso é um Skynet? Pode ser, concordo. Mas nesse nível que você diz, Alex, não digo que não vai chegar, mas eu digo que ainda não estamos, ainda estamos distantes. Mas tem gente louca, tem gente que sem dúvida pensa nesse caminho, te garanto. Então, você que está ouvindo aqui, então, olha, não vivemos na Matrix, tá? Mas talvez estejamos a caminhar para isso. Não sei. Olha, vamos ver aqui as perguntas aqui, tá tendo muita interação aqui das pessoas, tá? Brincadeiras à parte, a piada do Skynet aí, da Matrix mesmo, é só para descontrair aqui, tá? Na verdade, eu sempre faço essas perguntas aqui quando trago algum profissional de uma multinacional de tecnologia. Olha, temos a pergunta aqui da Isabela. Emerson, você acha que o ChatGPT será substituído a curto prazo e ultrapassado? Ou ainda tem muito que implementar? O que você acha sobre isso? Não acho que vai ser, honestamente, não acho que vai ser substituído. Aí, olhando na visão interna de quem vê os movimentos da OpenAI como um dos nossos parceiros de negócio, mas eu lembro que o ChatGPT, que é um produto dela, de longe, eu acredito que ela assumiu uma posição de liderança, que, por exemplo, hoje o Google tem a questão de buscadores, né? Ela meio que rapidamente assumiu essa posição. Então, eu não acredito de maneira orgânica que ela, a curto prazo, será ultrapassada. A longo, não sei. A gente vive um momento em que estamos todos livres no campo, bonitinho, correndo atrás dos nossos objetivos com o IA. Mas virão, inexoravelmente, regulações, talvez pesadas, nessa indústria. E essas regulações podem, sim, afetar o caminho de cada uma desses grandes players, a ponto de que possa, de alguma maneira, não que ele seja substituído, mas a evolução técnica seja travada um pouco em função de todas as normas que ele passará a seguir em cada região, em torno de leis de privacidade, em torno de leis de copyright, né, que hoje já existem inúmeros processos, né, de como esses modelos de linguagem foram treinados, e isso, Isabela, não sei, isso de alguma maneira pode prejudicar, mas isso é médio e longo prazo, tá? Não vejo de maneira alguma ele sendo agora substituído. Ele entrou numa posição de liderança para o cidadão comum, que vai ser difícil bater num primeiro momento. Tem uma pergunta aqui do Júlio, a próxima. Emerson, você pode dar alguns spoilers sobre... Eu queria fazer essa pergunta, mas não tive coragem. Ainda bem que alguém teve essa coragem, tá? Sobre novos desenvolvimentos que a Microsoft vai lançar no Copilot. Eu, complementando antes, você vê que o Karamaski colocou aqui muito bem hoje, a própria OpenAI lançou, Isabela, um monte de novas features, né? Até um Super AI Pro, que você paga $200 por mês, e aí você já tem acesso a um novo modelo O1 full time, enfim, full size, perdão. Então tem muita coisa. Indo para o Júlio. Júlio, eu não posso dar um spoiler de maneira oficial, sei muita coisa, mas eu sou protegido ou limitado, né, por ser funcionário da Microsoft, e também limitado pela Nasdaq, né? Você não pode vender para o mercado nenhuma funcionalidade que não esteja general availability, né? Mas eu posso contar de coisas novas que muita gente que já está saindo, já está em preview, já está em beta, já tem comunicado e muita gente não sabe. Imagine uma situação que você tem um Copilot que vai desenhar seu workflow mesmo, técnico por trás, ok? Esse Copilot, ele simplesmente pode pegar, você pode desenhar em qualquer ferramenta, até no PowerPoint, as caixinhas de seu processo, colocar os sources, né, as origens, da onde ele busca aquele dado, esse sistema fala com que sistema, esse daqui exige um input manual, ele simplesmente literalmente lê a sua tela e constrói por trás o processo de negócio em Power Automate, que é a nossa solução
de construção, né, de processos de negócio, de automação. Só para te dar um exemplo, né, existe um vídeo rolando, procurem no YouTube, isso é muito legal, dessa solução semelhante, olhando um jogador de Xbox, que é o nosso produto, né, jogando Minecraft, ok? E ele estava tendo dificuldades de prosseguir, de passar de fase. Eu estaria lá atrás, eu sou muito lerdo para jogo. Mas ele estava lá num nível avançado e não conseguia passar. Ele simplesmente colocou essa solução, a solução que estava em beta, para que leia a tela dele e diga: Copilot, me dê sugestões, o que eu preciso fazer, mas não me conte, né? Vai me dando dicas. E o Copilot começou a jogar junto com ele, em tempo real. Só para te dar um exemplo. Então, é uma solução que, na verdade, você consegue ler o que o usuário está desenhando naquele momento e sugerir melhorias, etc. Esse é um. Realmente é um copilot, um copiloto, né? Literalmente a função do copiloto. Hoje tem se falado muito, já queria só aproveitar o gancho, se falado muito sobre agents, né? E, na verdade, o agent é focado em processo. Quando a gente fala ter um copiloto, é para um usuário. Então, eu sou o Emerson, vou ter o meu copiloto. Cada um dá seu nome para ele, enfim, vou ter meu ajudante. Esse é um copilot. Um agent, que a gente chama na Microsoft de Copilot Agent, ele já é um agente autônomo, né? Ele já, sozinho, ele consegue detectar uma transação e ter uma trigger que starta um outro processo de negócio. Presume-se que teremos bilhões de agentes em curto prazo, né? Para os mais diversos tipos de negócio, automatizando tudo isso e também nos livrando de uma série de tarefas. E não só nos livrando de tarefas, a gente fala muito em efetividade, né? Mas também muito em eficiência, mas também em efetividade. Fazendo essa tarefa correta, tendo assertividade, sendo mais assertivo, né, do que um analista podia ter no olho ali, basicamente, liberando esse cara para ele poder, de fato, analisar o negócio. Espetacular, espetacular. Eu começo a conjecturar as infinitas possibilidades que você tem um Copilot, né? E eu começo a imaginar, para quem assistiu aquele filme do Iron Man, né, que tem um Jarvis, se parar para pensar, é um Copilot que o Jarvis faz cálculos para ele, mostra quais são os melhores caminhos, rotas, enfim, realmente é a ficção transformando em realidade. E o mais interessante de tudo, está nas mãos de todos, né? Democratizando, é espetacular. Olha, tem um testemunho aqui do Vitor, bem interessante. Hoje mesmo, poder colocar aí, Vitor. Hoje mesmo fui na dentista e ela usa IA para criar todos os passos que meus dentes precisam tomar para chegar no lugar que queremos e assim mandar fazer aparelhos invisíveis. Espetacular. É o Invisalign. Ponto, né? Sim. Invisible Align, né? Invisalign. Né? Que ponto chegou, né? Que ponto chegamos? Ou seja, a gente responde lá aquela pergunta que eu fiz lá no início, né? As áreas que podem utilizar AI, você foi espetacular. Diversas áreas pode utilizar, né? Diversos profissionais. Por isso que é democrático, por isso que é global. O Alexandrão, os empregos vão aumentar, não vão subir, mas é mandatório mudar o mindset, reskilling. Perfeito. Olha, o Alexandre quase perfeito, quase perfeito. Eu tenho muitos sites interessantes aí, tá? Sobre IA. Pode falar, Emerson. Não, eu diria que perfeito. Eu gosto muito dessa visão otimista que o Ale tem. Eu só digo que cuidado, vivemos uma bolha, não é? Então tem grande parte da população mundial que ainda está um pouquinho atrás de simplesmente fazer um reskilling, porque ela não tem skill algum, né? Então esse é o drama que eu te falei da questão da educação. Porém, essa mesma população, há 10, 12 anos, os especialistas diziam que ela não tinha capacidade de usar um smartphone. Lembra disso? E hoje usa. Né? Hoje uma senhorinha de 70 e poucos anos vai lá, utiliza, etc. Né? Uma pessoa mais simples, com um nível mais simples, está lá dentro do ônibus, dentro do trem ou comboio, como vocês dizem em Portugal, utilizando isso, enfim. Não sei o que vem pela frente. Eu digo sim, os empregos vão aumentar, o reskilling vai acontecer, mas teremos um período de transição. E aí eu acho que toda a sociedade tem que se engajar. Né? Então, é a única visão, não crítica, mas a visão de desafio que a sociedade tem. Vai impulsionar
IA, mas nesse meio, como que a gente faz para catapultar essas pessoas ou até suportar essas pessoas? O Vitor já está empolgado, eu já quero um Copilot Game. Fico imaginando um Copilot Game. Já pensou, Vitor? Que produto, hein? Olha, o produto aí para ser lançado, Copilot Game, tá? Já é um Gostei do produto aí para nome. ser lançado. Mas aí esse nome você tem que levar royalty nele. É. Olha, tem um monte de pergunta aqui que está no meu backlog aqui de perguntas, que muitas pessoas mandaram para a gente também. Mas também as pessoas estão interagindo, mas vamos seguir aqui. Trazendo um pouquinho mais para o dia a dia do Emerson Pinha, tá? Uhum. Trago alguns exemplos para a gente concretos que a IA pode ajudar a impulsionar as vendas. Então, nós temos, por exemplo, profissionais de tecnologia que trabalham conosco, que nos seguem, né? Nossa comunidade, de desenvolvedor, a gestores, a redes, diretores de empresa, mas também tem profissionais de outras áreas. E a área de vendas, independente se é tecnologia, se é empresa de indústria, qual for o segmento, sempre precisa vender o seu produto ou o seu serviço, tá? Então, para quem está nos assistindo, ou quem vai assistir depois, como a gente pode implementar a IA para impulsionar as nossas vendas? E traga alguns exemplos concretos para a gente de como podemos aplicar. Perfeito, Alex. Vamos sempre pensar em 2 pilares em vendas, ok? E como medir a adoção do Copilot em vendas com 2 pilares: eficiência e efetividade, que eu mencionei há pouco, ok? Então, como que eu consigo prover eficiência para um vendedor, um time de vendas, com o Copilot? Retirando da frente dele uma série de tarefas burocráticas, que já comentamos, né? De atividades burocráticas, como escrever um e-mail, como atualizar um CRM. Eu sou vendedor, eu já também tive ódio de atualizar CRM no passado, hoje eu vendo né? Mas retirando todas as atividades, existe um termo em inglês, em espanhol muito bem, que é mundano, que em português não funciona muito bem, mas são atividades coadjuvantes, que só são mais burocráticas, mas necessárias para inserir dados e te gerar depois informação. Então, como que eu retiro isso para liberar o vendedor para ter uma atuação mais eficiente? Ou seja, basicamente o que se tinha antes do Copilot, ou empresas que não adotam o Copilot, hoje 300 das 500 da Forbes adotam, era a seguinte situação: 70% do tempo de um vendedor, ele não passava vendendo, ele passava com atividades internas ou externas. 30% vendendo. Com o Copilot, a gente fez esse shift. Então, nós temos 30% com essas atividades, muito mais externas, deslocamento, etc., e 70% com o cliente focado na venda, ou focado em informação de venda. Então, isso já dá para ele uma eficiência brutal, né? Ele ganhou 40 pontos percentuais, ou ele ganhou mais que o dobro do tempo que ele tinha, né? Basicamente 133% do tempo que ele tinha para vender. 2, efetividade. Se eu sou mais eficiente e tenho mais tempo, eu consigo uma maior efetividade. Por quê? Porque aí o Copilot me entrega insights. Quais são os clientes que eu deveria chamar? Lembra no início da nossa conversa aqui? Quais os clientes eu deveria visitar, fazer um follow-up? Quais os clientes que estão mais propensos hoje a comprar tal solução? Se a gente pensa em cross-sell ou upsell, ele me entrega essa informação com base histórica. Mas, Emerson, isso já se fazia, né? Predição de vendas. Aí que tá. Eu tenho a base histórica de vendas do meu cliente. E isso realmente existia já uma IA que fazia isso, modelos preditivos, com algoritmos, enfim, eu trabalhei com database marketing em 2005 e já era possível fazer isso. Só que hoje o Copilot cruza com os dados que vêm da OpenAI. Então, toda essa base gigante de informação que está lá, quais são as melhores práticas de venda. No meu caso, né, se eu vendo um CRM, eu também posso vender uma solução de aplicativos para expense, gestão de despesas de vendedores, por exemplo, né? Ele consegue cruzar a informação externa com a interna, que é o contexto de vendas, o contexto do meu relacionamento, e te entregar. Baseado nisso, eu sugiro fazer isso. Quanto menos sênior é o vendedor, então vamos sair de um negócio de tecnologia de ponta que eu vendo para vou vender, início da minha carreira, vou vender cofres para caminhão. Eu comecei vendendo
cofres para o meu sogro em 1993, na periferia de São Paulo, porque os clientes pagavam os distribuidores de gás e bebida com dinheiro. E os caras eram roubados, né? São Paulo começou a ficar violento, nós vendíamos cofres. Imagine hoje, que existe esse negócio, eu receberia uma guia. Eu não sou tão senior assim para receber os insights da maneira que eu escrevi, mas simplesmente eu receberia uma guia. Estou indo visitar a distribuidora de bebidas Jardim América, que vende Brahma. Beleza. Ela tem um guia passo a passo do que eu tenho que fazer. Encontra o fulano de tal, ele reporta ao fulano de tal, ele tem o poder de decisão X, os produtos que ela mais comprou foi X, etc, etc, etc. Ou seja, é democrática, como você disse, né? É para todo mundo. Espetacular. Eu estava lembrando, quando eu desenvolvi uma vez um chatbot com machine learning, né? Usava o poder da IA na altura, isso há muitos anos atrás, e foi um departamento que tinha muito atendimento e tinha muitas pessoas que tinha que atender para poder fazer vendas, muitas vezes a pessoa ligava para poder tirar dúvida, e na altura a gente desenvolveu um IA, um chatbot, que respondia e também fazia as vendas. Tipo, pessoal, eu gostaria de comprar tal coisa. Aí ela respondia, porque a gente usava o machine learning com o treinamento, e aí já respondia com os links para poder ir aceder lá uma landing page com call to action para poder fechar a venda, por exemplo. Ou seja, tudo, digamos assim, robotizado. Agora, isso estou falando com machine learning lá atrás, com a tecnologia de chatbot. Agora, imagine hoje usar, digamos assim, que hoje se fala de agente de IA, né? No caso, tem um agente de IA que, além de utilizar toda essa machine learning, ele ainda tem a inteligência artificial por trás forte. Você pode usar um Claude, um ChatGPT, um Gemini, qualquer um outro, né? E ainda buscar os data lakes dessas plataformas robustas. Ou seja, realmente é um negócio espetacular que eu não consigo ainda processar ou imaginar o que é que vem lá para frente, né? Por isso que o Emerson está aqui e muitas outras pessoas que a gente convida, né? Para estar aqui no nosso IT Chat para tentar colocar a nossa mente nos trilhos e a gente tentar ver o que vem lá na frente, né? Para a tecnologia. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui no nosso chat. Tem bastante comentário aqui. O Marcos Parella fala: a ideia é reduzir o trabalho operacional para propiciar o trabalho mais analítico. Concordo plenamente, realmente é isso. Apesar que aí a gente traz toda a análise, né? Eu costumo dizer que você dá os dados tão soltos. Você pode ter um data lake tudo solto lá. Aquele dado você transforma em informação. Então, por exemplo, uma palavra em chinês, em mandarim, por exemplo, é um dado. Só que eu não sei chinês, então não vai virar informação para mim. Então você tem um dado, você tem informação, aquela informação pode virar ou não uma inteligência, né? E aquela inteligência é o quê? Como é que eu vou usar aquele dado para eu ter uma produtividade, ou ganhar dinheiro, o que for. Então, assim, essas ferramentas de IA, ela vai trazer esses dados, vai trazer essa inteligência, ou esse BI, né? Ou esse Analytics. Só que a pessoa por trás tem que ter essa capacidade analítica de como é que eu uso essa inteligência para eu ganhar dinheiro, como é que eu uso essa inteligência para ter resultado. Ela pode até gerar essas informações. Olha, conforme o histórico, temos uma média aqui de consumo de tanto, no mês tal é o mês que mais tem venda, ou seja, por mais que ela traga aquilo, toda estratégia, toda aquela análise pronta, você tem que ter realmente aquela capacidade analítica de decisão. Sempre, por isso que eu acredito que o futuro do trabalho é híbrido, né? A combinação de inteligência artificial com a combinação da criatividade humana. Eu não vejo por onde escapar. A nossa empresa, a gente fala que nós usamos a IA com human touch, né? Com toque humano. Ou seja, a IA ela realmente vai lá, busca o currículo das pessoas no mundo todo, traz e manda para o recrutador lá com nossa Application Track System, pontuando lá em 70%, 80%, 90%. A recrutadora falou: opa, aqui tem o requisito da vaga, aqui eu tenho o perfil da pessoa, tem um match aqui de 80%. E aí a gente liga para a pessoa, conversa, olha, e aí segue todo o processo. Estou falando de recruta, agora temos outros
outras empresas também do nosso grupo que a gente utiliza a IA aí para poder melhorar a nossa produtividade, o nosso processo. Olha, tem um comentário aqui do Fernão Sérgio, né? As IAs não veio para tirar o nosso emprego. Tem um do Fernando Sérgio, é isso. Mas desafiar nossas soft skills. Soft skills e também as hard skills, tá? Porque se a gente não se adaptar, não ter o conhecimento técnico, a gente também vai ficar para trás. Então, realmente, desafiar os nossos soft skills e também nossas hard skills, tá? E falando sobre soft skills e hard skills, é muito interessante porque a IA, você pode treinar ela personalidades, né, Emerson? Claro. Tipo, você pode treinar o perfil da IA, claro, quando você for desenvolver ou quando for criar o seu prompt, né? Escrevendo um pouco do comportamento, né, da IA, o tom até do tipo de conteúdo ou do tipo da análise. Então, você pode simplesmente colocar um prompt engineer que você vai dizer faço análise de um relatório gerencial com, sei lá, com o perfil de um BI. Ele vai trazer um formato. Você fala, não, eu quero uma análise mais simples, ou quero uma análise estratégica para um desenvolvedor. Ele vai usar uma linguagem diferente, um termo diferente. Isso é interessante, por isso que eu falo que quando você sai lá do machine learning, você tem que ficar treinando um agente, você passa para IA, você também pode treinar, mas você já tem toda uma estrutura por trás, aí realmente as possibilidades já terminam sendo, não vou dizer infinita, mas inimagináveis. Tá? Mais alguma pergunta aqui? Não, por enquanto não tem mais perguntas. Já estamos caminhando aqui para o nosso final da nossa live. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Emerson. Emerson, eu sei que seu know-how tá em toda a América, da América do Norte ao Sul. Você fica alocado, se eu não me engano, nos Estados Unidos ou em São Paulo? Eu fico em Orlando, na Flórida, alocado. Eu sou natural de São Paulo. Eu tenho 10 anos na Microsoft, né, dos quais 5 anos eu passei no Brasil, em São Paulo, mas gerenciando o time da América Latina para aplicações de negócio. Então, aí eu visitava todos os países da América Latina e fizemos negócios em muitas companhias por lá. Mas há 5 anos nós movemos aqui, a família toda, para os Estados Unidos, primeiro em Indianápolis, e para o setor de manufatura, e depois para cá, para Orlando, nos últimos 2 anos e meio, quase. E eu focado agora no setor financeiro, mas eu trabalho meio que de toda parte aqui, né? Então, não tenho a obrigação de ir no escritório, eu vou em clientes ou vou na sede da Microsoft, que é em Redmond. E quando voltar, segundo o Caramasca, eu devo ir para Goiânia. Se fosse uns 30 anos atrás, 20 anos atrás, podia ser, Alexandre. Olha, deixa eu fazer uma pergunta aqui, tá? Tem muita gente na nossa live que está migrando de carreira, outros já são profissionais consolidados. Então, quero aproveitar de fazer pergunta. Segue o Emerson, adiciona ele, se tiver dúvida, ele responde, ele traz alguns insights bem interessantes. Né? Ele tem muito conteúdo de aprendizado, muita coisa boa, tá? E aí a pergunta que eu vou fazer é o seguinte: qual o primeiro passo para quem almeja dizer eu sou o diretor de vendas de tecnologia ou da Microsoft? Primeiro passo, tipo, como se fosse um mentor. Olha, você quer ser um diretor de vendas de uma empresa de tecnologia? O primeiro passo que você tem que fazer é isso, ou seja, quais são as habilidades que são indispensáveis para um vendedor, né, relevante dentro desse mundo todo de IA? Tá? E eu consegui galgar uma grande, digamos assim, uma grande empreitada, né, na minha carreira. Eu sempre digo 3 pontos com um bônus, né? Então, o primeiro ponto é, dentro do mundo de tecnologia, e eu entrei, e pode em outro momento, quando tiver outra live, quem me segue, entrei meio como um outsider, né, no meio de tecnologia em 2004 para 2005. Mas, de toda maneira, eu tive que suar para aprender, né? Então, daí isso me levou a fazer a segunda faculdade, que é de tecnologia da informação,
justamente porque eu brinco, né, para parar de ser um pouco enganado né, pela galera tech e acreditar naquilo que eu vendia, né? Então, o primeiro passo é a educação, né? Educação contínua, sobretudo em soluções e tecnologias que são tendência hoje, né? Hoje a gente fala de tendência, a gente está falando de cloud computing, a gente está falando de verdade em inteligência artificial, a gente está falando em criação de aplicativos de negócio. Isso é tendência. Soluções para customer experience, todo mundo de fato olha para isso, soluções de low code também. Ou seja, existe, se você entrar nos gráficos de tecnologias emergentes 2024 do Gartner, tem uma publicação disso, inclusive, você vai entender todas elas que estão na tendência. Ou seja, se eduque, estude. Não tem como. Eu acredito muito no diferencial do soft skill, como foi colocado há pouco, mas sem hard skill isso não vai para frente, né? Você vai só enganar, basicamente. Segundo ponto é habilidade estratégica, né? Se você pretende trabalhar dentro de um segmento de vendas em Big Tech, em tecnologia, de fato você vai vender muito mais benefício do que produto. Né? Então você tem que pensar, ok, inteligência artificial, quais são os KPIs, os indicadores de negócio que a inteligência artificial pode transformar para melhor. Né? Como que ela vai gerar no fim do dia mais receita? No fim do dia, como que ela vai reduzir mais custo? Gerar uma melhor satisfação do cliente? Tornar um negócio mais sustentável do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de sustentabilidade, ou seja, quais são os indicadores que essa solução pode atacar? No momento em que você pensa primeiro em business value, em valor de negócio, e depois em produto, posicionar produto, e por último em preço, você de fato desenvolve essa habilidade estratégica, negociação, liderança, speaker, né? Saber falar, era algo que eu era muito tímido quando eu tinha uns 20 anos e tive que desenvolver. E no fim do dia, com o tempo, aí sim, para crescer e chegar a uma posição mais sênior, eu ainda, ok, sou diretor de vendas da Microsoft, tenho 7 graus aerostático, né? Não que eu vá chegar até isso, mas então tem muito ainda, né? Gente acima e mais sênior que eu dentro da companhia e em qualquer outro mercado assim também, ter resultados tangíveis, né? Então, na medida que você cria essas habilidades, se educa e consegue vender, quais são os resultados tangíveis que você entregou, tanto para a companhia, atingir metas, of course, mas também para os clientes, né? Isso é reconhecido, ter seu branding pessoal, que é algo que, com a Covid para frente, eu, Emerson, passei a desenvolver bastante. E nos últimos tempos, nos últimos 2 anos, até com o empurro da inteligência artificial, isso me fez crescer também. E, cara, assim, parece que eu estou falando aqui um discurso de coach que eu odeio no final, que é dedicação, trabalho duro, etc. Mas também tem um imponderável, né? De estar na hora certa, no lugar certo. Né? Distinho, forte. Eu digo para vocês que eu estava começando a repensar minha carreira há um ano atrás, dizendo, poxa, então, quase 10 anos de companhia, será que eu vou empreender? Será que eu vou para uma outra frente, uma outra companhia, me desafiar uma vez mais? E, puf, veio a questão da inteligência artificial. Isso é imponderável, né? Eu não sabia que isso ia se passar. Então, isso fez uma diferença bem grande. Ou seja, estar no lugar certo, na hora certa, também faz diferença. Sorte também ajuda, né? Então, dedicação, inovação, visão de futuro, eu acho que faz parte. E um pouquinho do empoderável, um pouquinho da sorte, do fé, Deus, tanto faz, né? Também é interessante. Olha, vou fazer um jabá aqui meu, tá? Também sou vendedor, tá? Muito bem. Sou vendedor, apesar que atuo como head de inovação, mas atuei muito tempo como gestor de projetos, de tecnologia, e além de desenvolver os projetos, eu entendi a dor do cliente, né? Aí que entra o CX e o X, entendi a dor dele, o pain point, e a partir dali criava um MVP, um POC, um white label que foi, e a gente conseguia ganhar as licitações dos projetos. Porque o sales, quando você traz sales, tecnologia e o X, você consegue entender a dor do cliente, você consegue aumentar o ROI, né, o retorno do investimento, o EBITDA, é espetacular. Eu queria até, se puder, nosso community manager coloquei um link aí, não sei, eu não te falei, tá? Vou te falar agora, aqui ao vivo, aqui para todos. Eu sou escritor, tenho um livro chamado O Vendedor Quântico. Que eu escrevi bacana. ele na pandemia. Antes da pandemia ou na pandemia? Não, publiquei ele na pandemia. E esse livro, Vendedor Quântico, eu vendia software. Eu era vendedor de software, eu era gestor de projeto e vendia software, tá? Então segue a dica aí, um livro. Depois a gente conversa aí, tá? Quem sabe a gente escreva aí
livro junto aí sobre vendas em tecnologia. Vamos deixar para uma última pergunta aqui, para quem puder. Deixa eu ver aqui as perguntas. Aqui o do Marcos Peralta. Uma dúvida, cada vez mais teremos no code e low code. E parece que temos um caminho mais focado na análise do negócio e menos em codificação no futuro. Essa pergunta eu queria que você respondesse, eu também gostaria de responder, tá? Ok. Sendo muito sucinto, eu tenho dúvidas sobre menos em codificação no futuro, mas concordo que teremos mais análise e concordo que cada vez mais teremos no code e low code. Se você olhar alguém me perguntou, né, sobre os copilots do futuro, né? Eu diria que pouca gente sabe, mas, por exemplo, se você é um desenvolvedor que utiliza GitHub, que é uma das plataformas mais populares, lá tem uma série de copilots que te ajuda a desenvolver uma série de sistemas por Copilot, né? O exemplo que eu dei da tela é isso, no fundo ele faz um low-code, no-code por trás e desenvolve o teu ponto. Menos codificação, não sei, porque a demanda vai ser tão grande, mas assim, exponencialmente maior que hoje, que eu acho que sempre vai ter espaço para o desenvolvedor. Mas como diz o Ale, reskilling, né? Esse cara vai ter que mudar um pouco o estilo dele, mas vai continuar codificando sim. O que vem pela frente, não sei. Lá atrás, qual era a linguagem? Eu aprendi no Mackenzie C, né? Mas meu pai, quando trabalhava em programação, era COBOL, cara. Hoje nós estamos de Python para frente, ou seja, o que vem? Não sei se vai acabar a codificação, acho que não. Alex. Olha, continuando aí o que o Emerson falou, o que é que eu penso, tá? Tenho visto aí ao longo. Antigamente você fazia programação em cartões perfurados. Isso. Você veio programações como C, como COBOL, que são pesados. E hoje você tem um Python, por exemplo, que a semântica é só... Você quer imprimir algo, é print, entre aspas, lá, hello world. Como você tem um Java, você tem que escrever... a semântica já é diferente. Então, assim, cada linguagem de programação, ela vai evoluindo de uma forma que ela fica próximo da linguagem humana. Então... O low-code, no-code, segundo o Gartner, até 2030, 50% vai ser desenvolvido, das aplicações desenvolvidas em low-code. Tá? Hoje, a própria IDE, quando você vai escrever um código, já tem IDE com um Copilot do lado, que corrige o código para você quando você escreve. Ele mesmo já fala, olha, tem um erro aqui, já mostra onde tem os bugs, já tem os erros. Então, assim, a tendência é essa. A tendência, não vou dizer que seria no-code, low-code, mas a tendência é ter diversas opções, né, para que realmente o desenvolvedor ele seja mais analítico. Hoje temos diversas também inteligência generativa que cria praticamente um software para você. Você escreve lá o que você quer. O próprio OutSystem, por exemplo, o OutSystem que é low code, você é só drag and drop, mas por trás você pode mexer lá no C#, no JavaScript, no CSS, HTML, mas também ele lançou uma versão que utiliza IA. Você escreve o que você quer e a OutSystem vai lá e constrói a aplicação. Então, não tem para onde ir. Realmente a tendência é que as coisas comecem a ser menos operacional, porque querendo ou não, o programador ele é operacional. Ele está escrevendo código, operacionalizando, mas também ele pensa na lógica de programação. Ele pensa como resolver o problema, ou seja, ele tem lá metade do tempo dele, ou 60%, 70%, pensando em lógica de programação, e o restante é escrevendo aquilo que ele pensou. Escrever o código é simplesmente executar aquilo que ele pensou, de como resolver um problema. Então, às vezes, a inteligência artificial vem para reduzir aquele tempo dele de como ele pensar, já vem todo estruturado, e ainda pode trazer o código pronto, que isso é o Copilot. Ou seja, nada mais é do que um low code. Até, por exemplo, você pega um Vue, um React, ou um Angular, um Bootstrap, você pega 2 linhas de código lá e ele já te traz todo por exemplo, uma aplicação. Você coloca lá um header, um footer, um drop-down, qualquer componente, você já tem uma pequena linha de código que antes você precisava fazer um apontamento para o CSS, estilizar tudo, para o JavaScript fazer todo a sua lógica de programação. Então, realmente, eu não vou dizer que uma biblioteca, um framework como o Vue é um low code, mas é como se fosse, né? É uma otimização de um código, tá? Eu
Pode falar, Emerson. Eu queria só responder, eu vi um statement, na verdade, uma afirmação do Luiz Tavares, eu gostei muito dela, a AI consegue acelerar o nosso conhecimento, porém existe uma perda de busca de conhecimentos novos ou mais amplos, né? Isso, obrigado. Isso é um desafio, né? Então, assim, isso novamente vai de acordo com o uso da solução, né? Se você, de fato, cospe um prompt meio elaborado, recebe a resposta, copia e publica, copia, manda um e-mail, ou se satisfaz, como disse você aquela hora sobre o teu trabalho de 300 páginas, Alex, ok, eu coloco um GPT, não leio as 300 páginas, ele me dá os insights e beleza, bola para frente. Realmente você tem uma chance de não absorver todos os conhecimentos possíveis. Mas não é o caso, aquilo que você contou. Você lê os 300, mas aí ele vai te ajudar a resumir, a fazer o sumário disso baseado num prompt elaborado que você fez. Aí você não corre esse risco. Então, Luiz, eu acho que a chave está no usuário, não é na tecnologia, não é culpa da tecnologia, é igual uma arma, né? Se eu tenho uma arma, eu posso atirar desportivamente, eu posso matar alguém, né? Então, acho que tem a ver com, basicamente, com o uso da situação. Porém, conhecendo as pessoas, conhecendo o average intelectual das pessoas, conhecendo o procedimento, o estilo de interação dessas novas, sobretudo das últimas 2 gerações aí, das últimas 2 décadas, a gente tem que trabalhar para que isso não aconteça, porque isso pode sim acontecer, né? Então, esse excesso de tela, excesso de informação consumida e não leitura, não pensada, não escrita, isso pode acontecer. Mas eu vou advogar a favor da IA, e não é ela a culpada disso, né? Mas sim o tipo da utilização. Olha, tem, ponto, Luiz. Tem diversos memes aí que o pessoal escreve lá, cria uma imagem do Homem-Aranha plantando bananeira. Em vez dele estar fazendo pirueta, ele tá plantando a bananeira. Tipo, faça o Batman lutando capoeira. Ele pega lá poeira e joga para cima. Na verdade, é o prompt engineer, porque a computação é matemática. 1 mais 1 é 2 e acabou. Não é diferente disso. Então, se você tem um péssimo prompt engineer, você vai ter um resultado diferente. E voltando sobre o conhecimento que o Luiz falou, eu também penso igual ao Emerson. Eu penso o seguinte: a IA é porque todos nós somos híbridos. Somos ciborgues, ou seja, seres humanos orgânicos com a parte, no caso, de cibernética, né, ou de inteligência artificial. Nós temos que aprender a conviver com isso. Claro que se a gente for, por exemplo, utilizar a inteligência artificial de uma forma, digamos assim, na qual você não utilize ela, que você possa ser autêntico, como você falou mais cedo, de questão de direitos autorais, ou questão também de bias, né, de preconceito, ou do que for. Isso é um desafio muito grande, sim, que a gente tem dentro da IA. Já tivemos algumas lives que falamos sobre isso, não é o nosso tema aqui em si, mas há um desafio muito grande. Mas se eu, por exemplo, como profissional por exemplo, eu sou profissional PMP, né, do PMI. Eu tenho lá o PMI Infinity. Quando eu tenho um problema, eu jogo lá no GPT do PMI, ele me traz toda uma estrutura e todo um relatório. Só que aquilo ali, para mim, é um copilot. Aquilo ali não é o meu trabalho, aquilo ali é um direcional para o meu trabalho. Isso. Então, muitas vezes, eu tenho um trabalho meu, faço um descritivo, faço um projeto, coloco lá e falo, corrija para mim ou traga os insights. Ele traz, olha, tem esse ponto, tem esse, tem aquele. Aí a pessoa que decide. Agora, quando você começa a utilizar a inteligência artificial para decidir o que você vai fazer, ou decidir o que você vai pensar, ou o que você vai escrever, às vezes você pega um artigo, cria para mim um artigo, copia, cola e joga lá e nem quer saber o que está lá. Aquilo não é você. Né? Realmente aí é o que o Emerson falou, é o profissional. A gente tem que entender que somos um ciborgue, a gente usa as ferramentas para nos auxiliar. É que antigamente o homem das cavernas, voltando lá atrás, ele usava pau e pedra para poder quebrar. Depois, no futuro, começou a usar o quê? Faca. Então, assim... É isso aí. Ferramentas vêm para auxiliar o nosso trabalho. Ela não vem para nos, digamos assim, nos prejudicar. Agora, se a pessoa usa... Você falou a questão da arma, né? A ferramenta de uma forma inadequada, realmente vai ficar passado para trás, e quem tiver a utilizar as ferramentas de forma adequada
de uma forma mais analítica, realmente é o futuro dos profissionais. Olha, chegamos aí ao nosso final, tá? Nosso final da nossa live. Se pudesse aqui a gente continuava, mas que aí em Portugal já são 11 horas da noite, 11h10. Aí em Orlando, tá em Orlando ou tá em São Paulo agora, Anderson? Eu estou em Orlando, aqui são 6h12 para mim, então tá tranquilo. Só não abro um vinho porque eu estou de dieta. Mas olha, eu coloquei aí para o Vitor e para você, Alex, não sei se alguém pode disponibilizar o meu link do LinkedIn, do meu perfil. Por favor. Porque aí a galera que tenha interesse, quer fazer alguma consulta, eu sou super responsivo, tá? Quiser fazer uma consulta à sua empresa, você que é empreendedor, que é diretor de alguma empresa, se você também quer fazer uma mentoria, fala com o Emerson. Então, eu atuo não só, deixando claro, né, sou funcionário da Microsoft, mas tem algumas iniciativas em paralelo, das quais eu sou board member de algumas empresas, né, do ponto de vista que você é advisory, que você é conselheiro mais não executivo, mas conselheiro de negócio. Ajuda algumas empresas a virem para os Estados Unidos, então se você tem seu negócio no Brasil, Portugal, etc., e pretende expandir para cá, e se ele for mais focado em tecnologia, que é minha área, eu consigo ajudar no go-to-market, go-to-sales, e sim, mentorias, conteúdos, estou preparando uma série de cursos agora para ser lançados no ano que vem, enfim, tem muita coisa para acontecer. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Olha, eu queria agradecer a todos que ficaram conosco aqui, tá? Um pouquinho mais de 1 hora, um bate-papo muito gostoso, muito, muito interessante. Olha, Emerson, muito obrigado mesmo pela sua presença. Sei que sua agenda é uma agenda muito cheia. O Vitor, né, tentou encontrar um dia adequado aí para poder você participar conosco e o Emerson prontamente topou aí essa empreitada, está conosco aí. Muito obrigado. Eu vou deixar contigo as últimas palavras aqui para a comunidade. Não, eu primeiro agradeço ao time de vocês aí pelo convite, a audiência aí por interagir de uma maneira super legal. Eu acho que houveram perguntas que foram muito interessantes, outras afirmações aí desafiadoras, mas a minha mensagem é, poxa, eu tenho repetido isso, fizeram até figurinha com a minha cara sobre isso, para colocar no WhatsApp, não tenha medo da inteligência artificial, né? Ela, de fato, existe ainda uma série de desafios, você tem que, de alguma maneira, testar, de alguma maneira, pilotar algum tipo de solução, de aplicativo, incorporar ela no seu dia a dia no trabalho, mas não tenha medo dela não, né? Teste, porque ela, de fato, veio para ficar, não é uma hype, simplesmente. E a Matrix não existe não, tá, pessoal? Não, que eu saiba não, mas quem sou eu? Ou quem sabe exista, né? Teoria da conspiração. Então tá, pessoal, um forte abraço a todos, até mais, solta a vinheta.